Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jade. Eu vou estar trazendo aqui para vocês mais um guia desse jogo maravilhoso chamado Blitz Soul Wrestling, tá? Dessa vez acabamos o time Strike, né? Acabamos com a Nemo no último vídeo. Então, agora vamos começar o time de Trust, tá bom? Que vai ser aí o último time, né, de elemento, focado em elemento, que eu posso estar trazendo aqui para vocês de guia assim de time mesmo. E depois eu vou estar trazendo dos personagens separados, né? Os 4 estrelas que sobraram. E aí eu vou estar trazendo um videozinho sobre eles também, um guia sobre eles, em que times que eles possam se encaixar. Mas esse é o último guia de tipo times assim, meta supostamente, né? É, para vocês. Então, nesse vídeo aqui, diferente dos outros, né, eu vou começar fazendo pelo meu personagem favorito desse time, né, gente, que é o Touzen. O Kanami, ele é um personagem tático, ele não é o DPS, então vamos começar por ele. E ele também é o meu personagem que eu mais, assim, me esforcei pra deixar ele um pouco melhor, né? Ele é o meu favorito do time, mas também ele é um dos meus personagens favoritos aqui do jogo atualmente, tá bom? Então, se vocês gostarem desse vídeo, gente, se ajudar vocês de alguma forma, deixem um like, compartilhem aí com o pessoal que joga Bleach Soul Wrestling. Tô começando o canal, tô postando vídeos de guias aqui, como vocês estão vendo, como esse guia aqui. Também tô postando guia de eventos e vou postar sempre quando um evento novo lançar, tá bom? Mas sem mais delongas, gente, vamos fazer logo o guia do nosso querido negão. Ele aqui, que é o maioral do sangramento do Blitz Soul Wrestling. Ele é o único personagem atualmente de dot, né, de dano contínuo, né, que ele dá dano ao longo do tempo, aplicando as feridas, né, que causam sangramento no inimigo. Então, ele e o Ikako são focados nesse tipo de dano. Eu não sei se Trust em si vai ser um caminho, né, um estilo de gameplay desse elemento, vai ser focado nesse tipo de debuff, né? Eu creio que os outros também vão ter, mais específicos de cada elemento, né? Do Thrush vai ser de sangramento, do Slash vai ser outra coisa, né? Strike vai ser outra coisa. Ou cada personagem mesmo específico vai ter um debuff desses, né? De dano contínuo e específico do próprio personagem, independente, né, da cor do poder dele, seja azul ou vermelho, né, slash, trash, spirit, independente. Mas enfim, o Kanami, ele é um personagem tático, né, e ele é trash, ele é um personagem SSR do mochileiro, tá? Então a gente consegue pegar ele de forma gratuita aí, só dá tiro do mochileiro, e esse jogo dá tiro do mochileiro a rodo, então é praticamente difícil você não conseguir pegar um Kanami, viu? Pelo menos umzinho sequer. Só se você tiver, assim, muito azar. Ou sorte, se você não quiser ele, né? Mas eu acho difícil alguém não querer. Ele é um personagem muito forte e, na minha opinião, ele é um personagem que vai ter uma das maiores vidas úteis no jogo, né? Isso se eu não estiver errada. Vamos começar, como sempre, pelo básico, gente. Up sempre o seu personagem pro nível máximo. O máximo de nível possível que você conseguir upar com o personagem, você upa, porque vai estar melhorando bastante esse personagem. Up sempre a arma também para o máximo de nível possível. A minha não está, porque eu ainda não tenho recurso suficiente para estar upando, gente. Eu tô pobre. Mas assim que eu tiver, eu vou estar upando, tá? O coisa. Deixa eu até dar uma upadinha aqui com vocês. Eu vou estar upando pro máximo e eu aconselho que vocês façam o mesmo com os personagens de vocês, porque isso é muito importante, tá bom? E upem as skills do personagem também de acordo com o guia. Não só o guia que a gente sempre começa, né? Que é esse guia disponibilizado do próprio jogo, mas também o que eu vou te falar, você vê se vale a pena você seguir ou não. Se não tiver, tudo bem também. A passiva dele, como sempre, gente, como eu sempre falo, todos os personagens, as passivas é a coisa mais importante, porque libera literalmente as passivas do personagem, fazendo com que ele cause mais dano, cause mais debuff, cause mais buff. Então isso ajuda bastante no desempenho e na gameplay do seu personagem, tá bom? Segundo lugar, você vai ter que upar sua Battlefield Skill, gente. Skill, porque ele é um personagem tático e todo personagem tático até então
e acreditamos que será assim para sempre, é focado no dano da Battlefield Skill, no debuff da Battlefield Skill, tá bom? A ultimate dele é muito importante também você upar, a técnica também é muito importante você upar, o ataque básico não é tanto, mas é bom você upar, e o counter também não é tanto, mas é bom você upar. Se tivesse um que não recomendo, não precisa upar, o counter e o ataque básico. Mas de resto você upem tudo, tá? Mas o ataque básico eu recomendo você upar no fim das contas, se você não tiver mais nada pra upar. Então você upa, tá? Upa tudo. Ele é um DPS, você upa tudo. Aqui no Kanami, o time recomendado dele é com o Range, né? O time básico, e com a Orihime. Ele é o tático desse time, né? O Range é o DPS e a Orihime é o suporte. Mas esse time pode ser ajustado para o time premium dele, que é com Ikako e Urahara, que é um time maravilhoso, gente. Recomendo, se vocês gostarem de usar esse careca, vocês podem usar. E aqui um substituto que você pode usar no lugar da Urihime, você pode usar a Yatiro, por exemplo, mas você vai ter que ter uma gameplay muito boa, porque o Hand, ele é um boneco muito paradão, então você vai apanhar muito mesmo, né? E não tem como você utilizar uma Rukia, por exemplo, aqui, porque você vai estar utilizando o Touzen, então você não vai ter a cura da Rukia. É, E aqui no time do Ikako, o substituto dele provavelmente será o Gin, né? O Gin vai entrar nesse time aqui e vai ficar Touzen, Gin e Urahara no lugar do Ikako, tá bom? A arma dele, assinatura, obviamente, como todo personagem, é muito boa. A segunda arma aqui que recomendam é a 4 estrelas, que quando você causa dano do tipo elemental do seu personagem, você aumenta o base ataque dele. E na Score Stamp é a assinatura dele, gente, que é maravilhosa pra ele. Então, se você tiver, você usa, assim como a arma, a Stamp assinatura dele de arma, que você consegue pegar facilmente no banner selecionável, gente. Então, não tem nem desculpa. Aqui na stamp dele, você pode usar essa daqui, que toda vez que o seu personagem usar uma Battlefield Skill, ela vai dar um dano, né? Um ataque do mesmo tipo, causando um dano igual a 25% do dano da Battlefield do seu personagem. Mas eu não tenho ela aqui, então não vou poder estar mostrando pra vocês, então já tô mostrando aqui. Aqui nas stamps de relíquias dele, né? Na stamp de. Que você farma lá, gente. Ai, gente, esqueci. O set stamp, lembrei. O set stamp dele. O set stamp dele você usa o do Sajin, tá? Que eu já expliquei o que faz lá no vídeo do Sajin. Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá e vê o que o set faz. Ou dá uma lidinha rápida. E depois eu também vou dar uma passadinha ali. Talvez eu fale pra vocês se eu lembrar, se eu não acabar esquecendo. É, a Battlefield Skill dele, gente, eu vou mostrar em jogo, tá? A Ultimate eu vou também mostrar em jogo. A técnica eu vou mostrar em jogo, que tudo isso aqui mostrando em jogo, gente, fica bem mais fácil de vocês entenderem, né? E aqui a passiva dele é o mais importante, porque todos os ataques do Touzen infligem ferida, né? Wound. E toda vez que ele tem um stack disso, o inimigo sofre 2% do ataque, do 2% de dano do ataque do personagem por 10 segundos, estacando até 30 vezes, gente, ou seja, 60% de dano do ataque por segundo. Então, assim, é muito dano, gente, é muito dano. E toda vez que você usar Battlefield Skill, Flash Strike, imediatamente triga todos os strike, ó, você triga todos os stacks de feridas e limpa eles. Tipo, quando você usa a técnica, né? Ou a Battlefield Skill, quando estiver no máximo de stacks, você vai limpar, né? Esse stack vai resetar para zero, tá? E a ferida é uma mecânica universal de personagem. Os, os stacks de ferida são aplicados por diferentes personagens, podem aplicar também juntos. Por exemplo, o Ikako também aplica. Mas o dano é calculado separadamente baseado no ataque do próprio do personagem. Ou seja, vai ser baseado. Se o Ikako aplicar, vai ser baseado em 2% do Ikako. Se o Ikako aplicou duas, vai ser 4% do dano de ataque do Ikako.
Se o Tolzen aplicou mais duas, vai ser 4% do ataque do Tolzen. Juntando essa, vai juntar como se fosse uma junção do ataque dos dois, mas cada um dando dano diferente. Não vai ter dois dotes, não é isso. Não vai ter dois danos contínuos. Vai ter uma mesclagem do dano desses dois personagens baseado no ataque deles em um dano só, tá? Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é isso, gente. É meio complicado mesmo, mas é assim que funciona. Aqui, quando Tolzen usar Battlefield Skill, reduz a resistência Thrust do inimigo em 10% e 12% no máximo, por 10 segundos no hit, estacando até 3 vezes. É muito bom, gente. Igual todo personagem de ataque diminuindo resistência. É maravilhoso. Aumenta o dano da técnica da técnica do Suzumushi, né, Thrush em 100% e em Tsushoshoshi em 100% também. Que nada mais é que quando ele entra no estado da Bankai dele, ele ganha outra técnica, né, que é uma técnica diferente. Então, uma dica, sempre que vocês forem ultar, usem a técnica normal, que aí você vai ter duas técnicas para utilizarem, tá bom? É uma dica bem importante aí, que pode melhorar bastante o seu dano. Já não chega assim ultando de cara. Usa a técnica dele primeiro, porque ela vai resetar quando você usar a sua Bankai, tá bom? A última dele aqui é quando ele enfrenta ferida no inimigo, todos os stacks do inimigo vão aumentando a chance crítica do Tolzen em 3% até no máximo 24%. É muito bom, gente, facilita muito buildar o personagem, tá? Fica muito fácil de buildar o personagem, então upem tudo, tudo é muito importante. As boundaries do Tolzen, tá? A primeira delas é que quando você usa a Battlefield Skill e ele bater no inimigo com mais de 10 stacks de wound, você aplica mais 10 stacks, né, aparentemente. Eu não entendi muito bem, se vocês entenderam, podem deixar aí nos comentários explicando pra mim. Mas aparentemente é isso, quando o inimigo tiver mais de 10 stacks, ele vai aplicar 10 stacks de wound quando a skill terminar. Eu acho que é isso mesmo, tá? A segunda dele aqui aumenta o dano do wound. Aumenta o dano do wound da Battlefield Skill Flash Strike em 100%. Gente, isso daqui é absurdo. Eu acho que é bizarro isso daqui. Isso aqui também é bizarro, gente. As boundaries do Kanami são absurdas. Aumenta o Ailment Damage, né? Que é o dano de dot, né? De dano contínuo, né? Do jogo em 100%, gente. Ele vai dar muito mais dano de sangramento. E na última, depois de usar a Ultimate, você tem duas... As próximas duas Battlefield Skills não vão consumir a Battlefield energia. Ou seja, você vai ter duas Battlefields de graça, gente. É muito forte, mas é um sonho de consumo meu. Mas esse sonho provavelmente vai demorar uma eternidade. Mas eu espero que um dia venha. Eu tô quase chegando no pitch do mochileiro de novo, né? Eu tô no 50, se eu não me engano. E eu espero muito pegar o Kanami. Porque eu amo esse personagem. A existente dele já falei que é a do Komamura, né, gente? Que dá base ataque pro personagem. E dano de Battlefield, que vai estacando até 5 vezes quando você usa a própria Battlefield skill do personagem. E, como sempre, padrão de DPS, gente, é bônus de dano aqui, elemental do personagem. Aqui, chance crítica ou dano crítico. Aqui, recarga de energia. Ou, no caso do Tolzen, você tem que usar Ailment Damage, gente, que é pra aumentar o dano do sangramento, tá? Então aqui, realmente, eu não vejo muito sentido de colocar outra coisa nele. E substatus, a mesma coisa que qualquer DPS e sub-DPS. Dano crítico, taxa crítica, recarga de ultimate, só que nele você precisa pegar ailment bônus também. E ataque é mais importante do que recarga de ultimate, tá? Na core stamp do personagem, gente, ela é maravilhosa. A ultimate do Tolzen aumenta em 45%, tá? E toda vez que a ultimate é utilizada, todos os inimigos no domínio recebem imediatamente 15% a mais de dano Thrush. E toda vez que os stacks de Wonge no inimigo, que você ativar stacks de Wonge no inimigo, né, de ferida, aumenta
Como é, gente? Aumenta o efeito em 1% extra, até 20%. Ou seja, os inimigos vão tomar 35% a mais de dano Trush. No meu caso aqui, que eu tô com refino 3 desses tempos, gente. É muito refino, não reclamo, porque o homem é maravilhoso mesmo, gente. O homem é muito lindo, o homem é perfeito. Eu não lembro se eu falei da arma dele, gente. Eu acho que não. Eu acho que eu não falei. Enfim, a arma dele, gente, aumenta os stacks de onde infligido pela técnica dele em 2. Ai, quase não saiu, gente, o número. Aumenta em 2, né? Ao invés de causar um, ele vai causar 2. E isso é meio padrão das armas que eu venho percebendo, tá? De que personagens que estacam alguma coisa. Dura rara também é assim. E também aumenta de Tsukishiki, Suzumushi, Trush em 3, tá? As habilidades dele, gente, no geral, vão estacar mais feridas. Ele vai ser uma máquina de estacar ferida. Depois de você usar a Ultimate dele vai se tornar, gente, uma nova habilidade. E essa habilidade, meus amores, é uma habilidade, tá? Ou seja, ele tem dois supremos. Ele tem um supremo e ele tem esse supremo. Depois dele usar Ultimate, o botão da Ultimate torna ativo novamente. Você clicar nesse botão, ele dá um ataque extra, né? Dano igual a 2.000, gente. 2.400 de ataque do Touzen, instantaneamente infligindo 6 stacks de ferida. Isso é muito forte, tá? Isso daqui é uma das maiores absurdos. Uma das coisas mais absurdas desse jogo, gente. Meu Touzen, eu considero ele até aqui bem buildado, gente. É o meu personagem que eu mais tive carinho aí durante o tempo. Mas eu também não farmei muito artefato, como vocês podem ver, ele tava com stamps 4 estrelas ainda, então não tenho farmado muita coisa. Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu optei por farmar mais pra upar os personagens, aumentar o nível, que eu acho que vale mais a pena, gente. Então, vamos aqui testar no treino, né, o Touzen, pra ver como é que ele se sai. O primeiro personagem dessa linhagem Trush aqui que eu tô trazendo pra vocês, o meu bebê. E primeiro vamos estar começando aqui, gente, com o combo de ataque básico dele, que é bem simples, gente. E no último combo de ataque básico dele, ele vai afligir ferida no inimigo. Vocês podem ver embaixo da barra de vida do inimigo. Ah lá, ó. Trigou o Wand e tá dando ali o Wand, ó. Ó, tá dando. Então, toda vez que você bater, ó, vai estacando. Mas, como sempre eu digo, ele é um personagem de Battlefield. Então ele não vai ficar em campo. Você não vai querer ficar em campo assim com o seu Touzen. Você vai querer ficar com o seu DPS, né? O Ikako, no caso desse time. Mas, enfim. A Battlefield Skill dele só carrega quando os aliados batem. E quando o aliado bater, o Touzen vai dar um ataque, mesmo com a Battlefield Skill dele não estando carregada, tá? Ó, ele vai dar o ataque assim que eu terminar o combo do... Ah! Precisa, gente, desculpa. Assim, você precisa bater com o personagem Trush para que ele possa bater também, ó. Você não pode bater com um personagem que não seja Trush. Você tem que bater com o personagem Trush. E cada ataque que o Touzen dá tem um cooldown interno, né? Que ele pode atacar. Se eu ficar atacando, ele não vai atacar, ó. Só depois de uns segundos. E ele fica atacando assim até eu trocar pra ele. E depois que ele carrega a Battlefield, ele não ataca mais, tá? Você tem que trocar pra ele voltar a causar o dano dele e voltar a aplicar os stacks de sangramento. E assim que eu ativar a Battlefield Skill, vai trocar pro Touzen instantaneamente e ele vai usar a skill dele de campo, que ele dá um corte, né? Tipo a técnica dele, que eu vou mostrar pra vocês depois, só que é um corte só ao invés de dois. A técnica dele forma um X. Ah lá, ele dá isso e dá a explosão no inimigo, tá bom? Então, o Q dele também faz a mesma coisa, né? Que é a técnica, só que é um X, né? Dá mais golpes ainda, tá? Então é isso, você vai ficar batendo com seu personagem, seu DPS, ele vai ficar dando os últimos hits, né, da sequência de ataque básico dele, e ele vai
estacar, você vai trocar para ele, utilizar o Q e utilizar a Bankai caso você tenha, ou trocar para o personagem caso você não tenha. Então aqui nós já temos a Bankai, nós vamos utilizar a nossa Bankai aqui, tá? Depois de utilizar sempre a sua técnica, porque ela vai resetar. E a Bankai dele é maravilhosa de linda, gente. Aqui, ó, é a da arma assinatura dele, gente, que transforma essa em outra habilidade. Então, se eu clicar aqui, ele vai usar essa habilidade, gente, que causa muito dano. E agora eu vou utilizar logo a técnica dele, que também muda. Olha só como ela fica muito legal, aplicando muito sangramento. Só nisso, gente, olha quanto sangramento ele estacou ali, tá bom? E isso eu também consigo, ó, usar o Tab de volta, que é a Battlefield Skill dele, que também recarrega quando você utiliza a sua Bankai, tá bom? E no mais, gente, é isso. O Touzen é um personagem bem simples, assim como o Byakuya é simples, assim como o Sajin é simples. Ele não tem uma recarga de ultimate muito alta, então ele sempre tem ultimate bem facilmente. Dá pra você tranquilamente ultar durante a batalha, se a batalha for longa, durante umas 4 vezes, 3 vezes. Então é um personagem assim muito interessante mesmo de você estar tendo aí na sua conta e tá upando, porque ele vai te ajudar realmente muito mesmo. Ele vai realmente mudar o seu time de Thrush e ele provavelmente vai ser meta no time de Thrush durante muito e muito tempo mesmo, tá bom, gente? E se você vai querer pegar alguém, provavelmente alguém vai funcionar muito bem com esse personagem. Então é isso, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse guia, que ele tenha conseguido ajudar vocês e sanado todas as suas dúvidas sobre o Tolkien e que vocês consigam buildar e aproveitar ele melhor do que o homem tem a oferecer, porque ele é realmente maravilhoso. Eu adoro jogar com ele. Eu não pretendo trocar ele tão cedo do meu time de Thrush. E se o personagem que vier para substituir ele, que seja melhor do que ele no caso, né, não for tão icônico quanto eu considero o Touzen, eu vou continuar com ele, vou esquipar provavelmente o personagem, né? Ou pegar e não usar tanto quanto o Touzen. Mas eu recomendo muito que vocês upem ele, ele é maravilhoso. Qualquer dúvida que tenha ficado para vocês aí sobre o Touzen, deixem nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, tentando auxiliar vocês o máximo possível. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Assistam os outros guias que eu já fiz aí no canal, gente. Tem guias de muita coisa, faço de guias de evento, guias de personagem. Então sempre tem conteúdo aqui para vocês verem todo dia, tá bom? Um beijo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e ajudado vocês. Até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.